E aí, vamos para mais um vídeo do canal Filosofia Viral e vamos hoje falar sobre como utilizar o ChatGPT em sala de aula e como criar mecanismos para evitar que os alunos a utilizem de forma errada. Depois da vinheta, vem comigo! Então, no último vídeo eu tinha deixado uma pergunta por fazer aqui para o ChatGPT, que era: querido GPT, né? Percebam aí a intimidade que eu já tenho aí com o ChatGPT. Estou chamando de GPT. Daqui a pouco eu chamo de TT. Querido GPT, você pode me dizer como... Faltou aqui um você. Como você pode ser útil em sala de aula e como eu posso evitar que os alunos façam uso errado de sua pessoa virtual? Né? Vamos colocar aqui uma interrogação e vamos mandar a pergunta. Vamos ver o que ele nos diz. Claro, eu posso ser útil em sala de aula como uma ferramenta de apoio à educação, ajudando a responder perguntas dos alunos, a fornecer informações sobre assuntos específicos e a estimular a reflexão e a discussão. No entanto, é importante evitar o uso inadequado de mim ou de qualquer outra tecnologia em sala de aula. Aqui estão algumas dicas. 1. Estabeleça claramente as expectativas e regulamentos para o uso da tecnologia, incluindo a minha utilização no início do ano letivo ou do curso. 2. Ensine os alunos a verificar as fontes de informação, incluindo o uso da minha pessoa virtual. 3. 3. Encoraje a crítica e a verificação das informações obtidas a partir da tecnologia, incluindo a minha pessoa virtual. Parece assim que ele está sendo irônico, né? Forneça exemplos de como a tecnologia, incluindo eu, pode ser usada de maneira responsável e ética. 5. Monitore o uso da tecnologia em sala de aula, incluindo a minha utilização para garantir que seja apropriado e ajudar a corrigir o comportamento inadequado quando necessário. Então, aí as dicas do próprio de como ele pode ser útil em sala de aula, né? São meio abrangentes aí, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, como que a gente realmente pode estar aí limitando o uso do ChatGPT entre os alunos, tá? Uma das questões que a gente pode ver é essa aqui, ó, tá? O ChatGPT tem algumas limitações. Aí fala aqui que em algumas ocasiões ele pode gerar informações incorretas, ocasionalmente pode produzir informações aí que são inadequadas, prejudiciais, né? Porque, enfim, como ele tem uma base de dados que veio da internet, tem essa ressalva aí que alguns conteúdos podem ter aí uma tendência um pouco inadequada, né? Ele adverte, inclusive, sobre a questão de preconceitos, racismos, que ele pode estar reproduzindo devido à sua fonte de dados. E aqui o mais interessante para nós, enquanto educadores, é o limite das suas informações, né? Que todos os dados do ChatGPT foram alimentados até 2021. Então, isso quer dizer que nenhuma informação que tenha ocorrido depois de 2021, ele não tem aí no seu banco de dados, ao menos por enquanto. Isso não quer dizer que futuramente ele não vai estar sendo abastecido aí com mais informações. Provavelmente aí na próxima atualização, né, que a gente está aí no GPT.3, né, quando ele for lançado o ponto 4, que está previsto aí para alguns meses, talvez meio do ano, aí talvez já tenha incluído aí 2022, tá? Mas isso é um ponto importante porque nas nossas produções em sala de aula, a gente pode estar limitando os nossos alunos a pesquisas recentes. Tá? Então, se a gente não quer que o nosso aluno saia simplesmente copiando conteúdos, a gente pode estar aí fazendo essa limitação, ou pedindo para que o aluno associe algumas questões, alguns textos, alguns resumos, alguns trabalhos com questões atuais, coisas que estão acontecendo aí no dia a dia. Então a gente pode pegar uma notícia de jornal, alguma coisa que tenha acontecido na semana e pedir para eles produzirem em cima. O ChatGPT não vai ter como ajudar isso, né? Vai conseguir pegar outras informações gerais e até fazer um esboço de um texto aí de forma geral, mas com as informações atuais não. Então, assim, a última versão do ChatGPT, não sei se dá para ver aqui que tá bem pequenininho, ele é de 30 de janeiro. Então, essas limitações aí, elas já estão começando a
a cair, pelo menos essa que é em questão aos eventos. Está tendo assim uma atualização muito mais rápida, tá? Mas ainda é uma forma da gente tentar limitar aí o uso dos alunos, buscando aí trazer eventos que sejam bem atuais. Outra maneira que eu vi de tentar aí, evitar o uso indiscriminado do ChatGPT pelos nossos alunos é solicitar aos alunos que tragam questões bem locais e de eventos que sejam ou da cidade ou do estado, mas tentando sempre relacionar isso com autores locais, com personalidades locais ou com acontecimentos aí do momento. Então ele meio que se perde nisso. Ele ainda não tem uma capacidade tão grande de buscar eventos muito regionais. Aí tem aí uma grande gama de dados de eventos mundiais, de eventos extremamente importantes aí para a história, muitos dados sobre diversos eventos menores, claro, também, só que, né, eventos locais ele dá uma patinada. Então vamos colocar aqui, vamos testar, não testei ainda, vamos colocar aqui, escreva sobre a origem da cidade de Novo Hamburgo e aí é importante, além de colocar aí essa questão de local, a gente tem que tentar sempre fazer uma associação, tentar sempre fazer um link com alguma referência ou com alguma situação diferente daquela pedida inicialmente. Tá? Então escreva a origem da cidade de Novo Hamburgo e explique sua relação com a abolição da escravatura no Rio Grande do Sul. Perceba aí que é algo assim, é uma relação assim que foge um pouco da lógica comum. Tá? Vamos ver o que ele responde. A cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi fundada em 1845 por imigrantes alemães e suíços. A cidade rapidamente se desenvolveu como centro de produção de couro e tecidos, com a ajuda da mão de obra escrava. Em 1888, o Brasil aboliu a escravatura, o que afetou significativamente a economia de Novo Hamburgo, que dependia fortemente da mão de obra escrava. A cidade teve que se adaptar e encontrar novas formas de produção para sobreviver. Após a abolição, muitos dos antigos escravos migraram para outras áreas em busca de trabalho, enquanto outros se juntaram à força de trabalho local como trabalhadores livres. A abolição da escravatura foi um momento importante na história de Novo Hamburgo, que teve que lidar com as mudanças econômicas e sociais resultantes da abolição. Tá? Então aqui a gente já vê algumas coisas assim que não estão totalmente de acordo, né? Então Novo Hamburgo não teve assim uma grande influência em relação à escravidão e, enfim, o número de escravos aqui não era gigantesco. Havia, mas não eram tantos assim e para afetar a economia. Né? Tanto é que os imigrantes eles vêm para a cidade justamente para suprir essa mão de obra escrava que já estava faltando. Então, né, então a informação não está totalmente correta. O que a gente pode fazer ainda para ficar um pouquinho pior assim, a situação do ChatGPT, né, dos nossos alunos, quando eles forem usar, a gente pedir para que seja usado como referência um autor local, talvez. Tá? Para o texto anterior, cite um autor hamburguense que trate do assunto escravidão.
escravismo e imigração. Uma autora de Novo Hamburgo que trata do assunto de escravismo e imigração é a historiadora Edith Kreff. Ela é autora de livros como Novo Hamburgo, Formação e Desenvolvimento de uma Cidade Gaúcha e Escravidão e Imigração no Rio Grande do Sul. Em seu trabalho, Edith Franz analisa a relação entre a imigração e a escravidão no Rio Grande do Sul e o impacto desses fatores na cidade de Novo Hamburgo. Olha, eu não conheço, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Google aqui. Vou pegar o nome dessa historiadora, Edith Kranz, né? Kranz, e vou colocar aqui no Google. Vamos ver o que o Google me diz. Edith Kranz. Historiadores clássicos da história. Kranz. Aqui é Paula Kranz, ilustradora. Ah, não estou achando nenhuma Edith Kranz aqui. Não é? Vamos ver qual outra informação que é daqui. Ah, vamos ver se existe esse livro aqui. Novo Hamburgo, Formação e Desenvolvimento de uma Cidade Gaúcha. História do Rio Grande do Sul. Vamos botar aqui livro, né? Livro. Não. Não tem. Vamos ver o outro aqui. Escravidão e Imigração no Rio Grande do Sul. Livro. Livro, Escravidão e Imigração no Rio Grande do Sul. Vamos ver. E-book. Escravidão e Abolição é lançado. Não. Não tem. Olha, a princípio não tem. Tá? Não sei, talvez pesquisando um pouquinho mais. Onde não? Vamos botar só o nome aqui da Edith Kranz. Ó, apareceu aqui uma Edith. Vê o que aparece aqui. Ó, faleceu em 2021. Não. Facebook. Jenny Kranz. Ateliê de Edith Kranz. Espanha. Parente Santo Kranz. Não tem. Edith Kranz, historiadora em Novo Hamburgo. Tá? Isso a gente percebe então aí que houve um erro grosseiro, né? Grosseiro. De onde que pegou essas informações? Não sei, vamos ver. Fala aqui um pouquinho mais. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Revolução Farroupilha. Vamos colocar aqui sobre a Revolução Farroupilha. É correto dizer que foi uma luta contra a escravidão? Vamos ver. Quem vai nos responder? Não. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, não foi uma luta contra a escravidão. Embora a escravidão tenha sido um tema polêmico na época, a Revolução Farroupilha foi principalmente uma luta política e econômica entre os gaúchos e as elites urbanas do Rio de Janeiro e de Portugal. Os líderes da Revolução lutaram por autonomia política e econômica para o Rio Grande do Sul, e não por questões relacionadas à escravidão. No entanto, alguns escravos participaram da Revolução e alguns líderes farroupilhas apoiaram a abolição da escravidão. Em geral, a Revolução Farroupilha não foi uma luta direta contra a escravidão. Perfeito, muito bem, é isso aí. Eu coloquei essa questão porque umas 2 semanas atrás eu tinha colocado e ela tinha dado uma resposta totalmente diferente. Tinha dado questões assim, bem absurdas. Vamos colocar aqui, vamos ver se ela agora sabe citar um autor gaúcho. Cite um autor gaúcho que aborde tema Revolução Farroupilha e escravismo. Um autor gaúcho que aborda o tema da Revolução Farroupilha e do escravismo é Érico Veríssimo.
Veríssimo foi um dos mais importantes escritores e historiadores gaúchos do século XX e é conhecido por suas obras históricas e ficcionais sobre a cultura e a história do Rio Grande do Sul. Em seu livro O Tempo e o Vento, Veríssimo aborda a Revolução Farroupilha e sua relação com a escravidão, explorando as motivações políticas e econômicas por trás da luta e do impacto da Revolução na vida das pessoas. Além disso, ele também retrata a vida dos escravos e a luta pela abolição da escravidão. O Tempo e o Vento é considerado um marco na literatura gaúcha e é amplamente estudado como uma importante fonte sobre a Revolução Farroupilha e a escravidão no Rio Grande do Sul. Essa informação última aqui não está tão correta assim, né? O Tempo e o Vento, ele aborda um período muito grande da história do Rio Grande do Sul, mas não tem foco na escravidão, não. Seus personagens não... Tem personagens indígenas, tem personagens, sim, que estão ali relacionados à abolição da escravatura, mas não é o foco. Dá para considerar esse texto aqui mais ou menos certo, não é totalmente certo. Enfim, o que eu quis mostrar é que dá para a gente estar trabalhando algumas questões dentro de sala de aula, quando a gente for pedir uma avaliação para os alunos, um trabalho, uma pesquisa, e usar desses mecanismos de relações, de buscar autores locais, situações, eventos regionais e atuais, mais atuais possíveis, para que durante a produção desses alunos, eles não consigam usar o ChatGPT com tanta certeza assim, porque, por exemplo, se um aluno pega e copia esse texto aqui e coloca em um trabalho, né, o professor já vai ficar aqui um pouco desconfiado. Primeiro, assim, que o Érico Veríssimo, ele não é considerado um historiador, né? Ele é um escritor que fala sobre literatura, que usa referências históricas, mas historiador, assim, ele não é considerado historiador, né? E, enfim, né? Então aqui a questão aqui da escravidão aqui no Rio Grande do Sul é sempre um tema muito polêmico e muito difícil de se trazer autores que tenham essa abordagem, né? Então, sempre quando se fala em Revolução Farroupilha e escravidão, sempre tem um grande conflito aí de pensamentos, de ideologias e que geram muita polêmica, né? Então, por isso que eu quis trazer justamente essas questões assim da escravidão, escravismo no Rio Grande do Sul, inicialmente aqui em Novo Hamburgo, que é uma cidade de imigração alemã, onde os escravos, onde os escravizados, né, eles não tinham muita vez, não, né? Vamos colocar aqui só para a gente encerrar aqui. Escreva. Vamos ver se só me ocorreu agora aqui uma situação sobre o hino de Novo Hamburgo. Escreva o hino de Novo Hamburgo. Vamos ver se ela sabe. Ver se ela sabe. O hino oficial de Novo Hamburgo é intitulado Hino de Novo Hamburgo e foi escrito por Alcides Moreno. É composto de 6 estrofes e um refrão e celebra a história, a cultura e a realização e as realizações da cidade. Abaixo está o texto completo do hino. Aqui o hino, então, o hino de Novo Hamburgo foi escrito por Alcides Moreno. Ele é composto de 6 estrofes e um refrão que celebra a história, a cultura e as realizações da cidade. Abaixo está o texto completo do hino. Ó cidade querida, Novo Hamburgo, teus filhos te saúdam com carinho e amor. Olha, eu não sou hamburguense, mas eu estou aqui na cidade desde os 8 anos de idade e passei desde a primeira série até terminar ali o ensino fundamental, né, que é quando se aborda questões da cidade. Eu nunca ouvi esse hino aqui. Eu tinha outro que era totalmente diferente, né? Então esse hino aqui não está certo, não.
Ah, o hino de Novo Hamburgo é aquele que fala da vinda dos imigrantes. Foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, enfim, né? Então, aqui também o ChatGPT já nos coloca aqui um erro aqui. Não conheço essa música aqui. Não sei se existe, não sei quem é Alcides Moreno também, né? Então, a gente observar essas questões. Sempre que a gente colocar questões regionais, questões locais, a gente vai conseguir fazer com que os nossos alunos, pelo menos, eles busquem pesquisar um pouquinho mais, né, para ver se isso aí está certo. Porque senão ficaria muito fácil. A gente poderia pedir aqui para o aluno escrever qualquer coisa que faça um resumo do tempo e o vento, né? E o ChatGPT, isso ele vai conseguir fazer, porque está lá no seu banco de dados, né? Então, ele vai fazer aqui um resumo do tempo e o vento. E isso, até porque é uma obra conhecida, uma obra famosa, né? E aí, então isso aí vai conseguir fazer. Então, a gente tem que buscar fugir desse normal, né? A gente tem que buscar algo mais. Aqui esse é o resumo que ele fez aqui. Resumo pequenininho, né? Mas a gente pode pedir aqui para continuar. Continue. Continue. E aí vai continuar o resumo. Tá? Que a gente não colocou aqui o número de linhas, né? Poderia ter colocado. Faça o resumo do tempo e o vento em, sei lá, com 1000 palavras, com 2000 palavras. Ele ia fazer. Tá? Então é isso. É isso que eu queria trazer hoje. A gente pode sim estar trabalhando com o ChatGPT em sala de aula, e a gente pode estar também usando dessas pequenas artimanhas para poder evitar o uso indiscriminado dessa ferramenta pelos nossos alunos. Certo? Espero ter ajudado. Até a próxima.